Mesmo os mais ferrenhos defensores do Moro são talvez inclusive os principais a arguir que a razão, pelo divórcio, da separação entre Bolsonaro e ele, é consequência do ímpeto de Bolsonaro em intervir na Polícia Federal. Okay. O que é que isso significa para quem vai analisar o tempo da política? Significa que a decisão, como eu já argumentei outra hora também, o protagonismo da decisão do momento do conflito foi do Bolsonaro. É possível se erguer a hipótese, claro, dele ter sido estimulado a fazê-lo, porque sempre a cadeia de causalidade principalmente talvez na política, na sua perfeita precisão, impossível. Então, nós não conhecemos exatamente toda a cadeia de causalidade, mas o ponto derradeiro, sendo arguído mesmo pelos defensores do Moro, como a intervenção na PF, nos leva a concluir que Bolsonaro decidiu assim, mesmo eles o veem, Bolsonaro decidiu assim trazer o tema que gerou a separação. Se Bolsonaro decidiu isso, como eu também já trouxe em argumento anteriormente, Bolsonaro sabe, não é sábio subestimar a análise reflexiva dos personagens. Não é sábio. Então, pense só. Bolsonaro sabe que ele vai perder popularidade, ou alguma popularidade. Ele vai perder popularidade quando separado do Moro. Moro não é impopular. Moro traz popularidade. Moro em seu governo traz popularidade. A popularidade que Bolsonaro perde é a mesma que ele já não tem. Tanto Bolsonaro quanto Moro são anti-esquerda. Eles são observados desse modo. Por isso eles são fundamentalmente populares. Eles têm diversos nichos de popularidade em interseção. Alguns, inclusive, em coincidência, às vezes total. Portanto, como talvez antipolítica, ser antipolítica, ser em alguma medida anti-establishment, antissistema. Mas bem, em alguma medida percebido isso, diversos eleitores vão inclusive percebê-los nessas interseções. Ok. Então Bolsonaro sabia disso. É lúcido antever que Bolsonaro sabia disso. Se ele sabia disso, se ele sabia que iria perder popularidade, se ele optou por um momento como esse, é ingênua a tese de que ele estava alheio às consequências de sua perda de popularidade em relação ao quanto isso agrave as chances de impeachment. Essa tese ela é fantasiosa. Ela é uma tese ingênua. Seria subestimar um indivíduo. Inclusive, essa é uma das principais razões pelas quais ele tão fertilmente consegue avançar na sua propositura. Os bolsonaristas avançam com muita frequência porque existe uma teima, também pela irracionalidade da maneira como frequentemente eles são vistos ou eles são analisados, pseudo-analisados, mas existe uma irracionalidade naquilo que se finge projetar como interpretação das ações e das razões bolsonaristas dentro, principalmente, do espaço de exercício político. Mas o que isso significa diretamente para as opções do Moro? Nós sabemos que o Moro ele tem um partido próprio, que é o Partido da Lava Jato. Ele tem um intuito próprio que foi manifestado no projeto anticrime. Ele tem uma agenda que lhe é uma agenda sua. Como ele mesmo se permitiu, definido por Bolsonaro, ele, por exemplo, é um desarmamentista, enquanto que Bolsonaro é um armamentista. Hoje mesmo, em discurso, Bolsonaro trazia de novo aquelas máximas que são comuns da Constituição americana sobre a relevância do armamento no povo para a defesa de uma tirania. O povo desarmado é um povo subjugado, o povo armado é um povo que jamais será subjugado, e assim por diante.
Isso é comum na retórica bolsonarista, isso é comum. Então esse certamente é um ponto de divergência. Ele tem agenda própria. Moro tem uma agenda. Lava Jato, ela tem um corolário político próprio. Ela amadureceu a esse fito porque ela observa, né? Eu poderia compor depois, inclusive, eventualmente, uma análise histórica dessas impressões no paralelo da Operação Mãos Limpas na Itália, né, contra a Cosa Nostra, e a Operação Lava Jato, né, diante dos escândalos da política de coalizão, né, do período principalmente 2002 até 2018. Pois bem, esse corolário político da Lava Jato concebe-se, né, é aquilo que é encabeçado por Moro. A ideia da vaga no STF, por exemplo, ela deve ser estudada à luz disso. É preciso que se entenda que, por exemplo, o projeto anticrime, em um mundo ideal, ele não é sequer a totalidade das medidas que a Lava Jato ou o partido Lava Jato pretende como envisionadas para um Brasil ideal, para um Brasil que lhe seja a meta, certo? Isto é apenas um máximo viável, com certeza. Isso traduz um ponto de negociação. Quando você projeta algo como aquilo para o legislativo, você não tem a expectativa de vender o carro por 50 mil. Você pede 50 mil na expectativa de negociar 40, 45. Depende da dinâmica das forças vigentes. E um projeto como aquele, que é extremamente hostil, é como convencer aquele Congresso a comprar um carro que ele não quer comprar. Então, efetivamente, você vai forçar garganta abaixo o máximo que você conseguir a goela daqueles legisladores, muitos deles prejudicados pelas exatas medidas as quais eles estão debatendo na oportunidade do projeto anticrime. Por isso é fundamental voltar à meticulosa conceituação de quais são as intenções políticas da Lava Jato, traduzidas no projeto anticrime e em outras iniciativas, mesmo apresentações de discurso que sejam compostas, para então, à luz delas, avaliar as decisões específicas como vaga no STF, as decisões específicas como escolha do delegado geral e assim por diante, ou mesmo composição de grupo, né? Como a afirmação que Bolsonaro fez, por qual razão quase todos os cargos eram ali preenchidos por membros da Lava Jato em Curitiba. É como em outras ocasiões foi dito, né? Uma questão de confiança. Provavelmente é possível, né, assim se concluir, o Ministério foi apropriado pela Lava Jato, já que essa era uma licença que Moro tinha. Ele a aproveitou, né, da melhor maneira que lhe era possível. A vaga no STF, isso é muito importante, né, refletir dentro do contexto das decisões, da decisão de saída do governo. A vaga no STF seria o melhor caminho para executar isso? Não parece ser o caso. Porque parece fácil imaginar que seria possível uma articulação enquanto realizando ali o acesso ao STF, caso se fosse dado acordo sobre a estrutura do Ministério da Justiça, acordo com o Bolsonaro. O mais provável, efetivamente, é que Moro tenha entendido que a vaga do STF não lhe seria mais uma garantia. O mais provável é que tenha ocorrido uma percepção de que a saída completa e abrupta do governo, porque é preciso que se entenda isso, ok? A perda de popularidade é um resultado certo para Bolsonaro, mas existem diversos resultados negativos que são certos para a Lava Jato. São certos. Hoje a Lava Jato é refém de poder. Ela foi sequestrada de poder.
Hoje a Lava Jato ela é mais fraca do que quando ela tinha o Moro dentro do governo Bolsonaro. Hoje a Lava Jato ela tem uma vulnerabilidade, a Lava Jato já não consegue funcionar efetivamente, porque foi completamente travada e blindada. Você percebe que Moro efetivamente era caçador de PCC e Comando Vermelho, né? Ele de fato só lidava concentrou-se como se isso fosse um hobby, um brinquedo dele, na dificuldade de tratar de quaisquer outras medidas anticorruptórias, passou-se a lidar diuturnamente com o tráfico. A primazia do combate ao tráfico se fez, e em certa medida é possível argumentar que 90% do Ministério da Justiça seja segurança, de fato foi isso. De fato foi isso. É o combate ao crime organizado, tráfico de drogas, entenda-se. Isso representa um fim da Lava Jato? Sim. Sim, da Lava Jato como ela funcionava, sim, representa um fim. Então, o que deve ocorrer agora é um processo de transição, também para a Lava Jato. A Lava Jato ela precisa se adaptar para entender. A Lava Jato, como eu já mencionei também, o Partido Lava Jato, como eu já mencionei também, na recomposição de forças dentro dos adversários de Bolsonaro, o Partido Lava Jato ele não consegue se aliar ao Congresso, correto? Ele não consegue se aliar ao STF. O STF e o Congresso asfixiaram a Lava Jato. A Lava Jato, nas mãos de Bolsonaro, com a aliança com Moro, a aliança entre Moro e Bolsonaro, se o projeto anticrime fosse emulsionado, provavelmente a ordem dos fatores faria toda a diferença. Porque num estado ideal da Lava Jato, com a cassação em dominó dos políticos, bastava que a ordem dos fatores fosse posta a favor de Bolsonaro, ou seja, que a Lava Jato caçasse primeiro os adversários de Bolsonaro, então, no ato da ordem, os seus adversários seriam eliminados pela Lava Jato, Bolsonaro acresceria poder, projetaria suas medidas e no futuro a Lava Jato teria consolidado o seu cenário de Brasil ideal. Algo que nós sabemos sempre incomodou a Bolsonaro, porque já foi dito pelos dois lados. Aquilo que é dito pelos dois lados é difícil de contestar, nenhum dos dois contestará, vira uma preconcepção, né, que deve ser analisada com maior vigor na política, porque não tem nenhum adversário. Então o silêncio aí faz consentimento. Bolsonaro sempre se incomodou com a ordem desses fatores, porque ele via a Polícia Federal, ao invés de perseguir adversários de maior virulência ao projeto político, conforme ele entendesse, em liberdade, etc., e ética, ela os perseguia. Ela perseguia os bolsonaristas, ou perseguia outros. Então a ordem não era conveniente a Bolsonaro. A ordem não era, a ordem de prioridades da Polícia Federal não parecia conveniente, não parecia convir com o Bolsonaro. Moro não a controlou a seu favor. Então Moro não entregou nesse sentido, talvez, uma pretensão que fosse aí projetada. Houve uma ineficácia nessa execução da estratégia do dominó, a ordem dos fatores aí definindo qual que seria o produto mais eficiente. Assim sendo, considerando essa argumentação, essa composição reflexiva, a Lava Jato, ela, ao sair do governo e ao iniciar esse processo de transição, ela se isola, precisa conseguir recompor sua popularidade, desprovida talvez de uma estrutura de poder mais imediata. Suas teses têm de ser reorganizadas, porque anticorrupção não é suficiente, é preciso apresentar uma clareza maior, dado que o projeto anticrime talvez não vá ter a mesma publicidade que teria em outros cenários. Ele tem que, da ótica da Lava Jato, ele tem que voltar, ele tem que retornar ao debate. Ele foi, inclusive, na mesma mídia que agora apoia convenientemente Moro, né, e retorna a aderir, de certo modo, à Lava Jato, porque é uma mídia anti-bolsonarista, não uma mídia interessada nesse sentido. Essa mesma mídia ela foi fundamental em enterrar
diversas medidas que eram apresentadas como primárias dentro do projeto anticrime. Dentro do projeto anticrime. Então, sem um projeto anticrime, sem uma estética de medidas, sem um direcionamento político, o que vira a Lava Jato? Ela é desintegrada em microforças de combate, de operação da lei, em alguma medida. E não existem mais candidatos, não existe mais força legislativa diretamente relacionada ou exclusivamente relacionada à Lava Jato. Nesse momento, o Partido Lava Jato precisa identificar dentro do Congresso quem é a sua representação política. Ela precisa fazer o mesmo procedimento que eu sugeri a Bolsonaro. O mundo vai, no desafio aos bolsonaristas, eu argumentei, o mundo vai além do loteamento de cargos. Popularidade é um capital importantíssimo em política. A Lava Jato tem popularidade a oferecer. Então esse deveria ser o próximo passo fundamental da Lava Jato.